Muito obrigado, como vai? Tudo bem? Eu tô aqui na minha casa, aqui, ó. Parece que eu tô flutuando, parecendo o efeito cinematográfico da Marvel. Saúde, efeito cinematográfico da Marvel. Mas é um efeito cinematográfico interessante aqui atrás, ó. Parece que você tá flutuando, né? Você mostra o livro, será que aparece a capa? Não aparece, eu sumo. Se quiser um pãozinho, tá aqui, pessoal. Um pãozinho aqui atrás, ó. Se quiser um pãozinho, tá aqui, ó. Pode pegar um pãozinho. Pode vir aqui na minha casa, vocês sentam aí, tá tudo bem. Muito obrigado, voltamos com esse estudo fantástico. Deixa eu arrumar aqui o negócio, cadê? Cadê o negócio que eu estava mexendo agora? Esse estudo fantástico né, daqui do livro da CD. Achei, efeito especial, cadê? Achei. Estudo fantástico, continuamos aí com esse estudo fantástico, mas é um livro aqui atrás, né? Estudo fantástico aqui. Esse livro, A Humanidade Isenta de Pecado, que eu parei na página 281, se você lembra, estava na parte da reverência à vida. E tem alguém mandando mensagem, quem será? Quem será? E aqui eu posso mostrar a capa do livro. É o livro que eu gosto de ler. E você pode me acompanhar aqui, estudando, independente da sua religião, né? Ninguém ficar enchendo o saco. Blá, 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 blá. Tem convergência ao centro. É umas coisas assim meio esquisitas. O pessoal tá faltando estudar mais. Mas tudo bem, ok, eu entendo. E felicidade, deixa eu desligar aqui para não atrapalhar a nossa circulação. Mas lembrando que você aí que está aí pode dar um like, ajudar a gente que sou não eu mesmo, brincando, ajudando outra pessoa, enviando esse link, pode fazer isso agora, vai. Manda para umas 5 pessoas para estudar junto com a gente a verdade, e com o mestre Masaru Taniguchi, e chegou no despertar espiritual. Estudar porque não é oficial daqueles lá, né? É oficial divino, é melhor ainda, né? E aqui ele fala que conheceu a verdade. Então, muita gente que conheceu a verdade, imagina você que conheceu a verdade da Seitunoye, conheceu a verdade de outras religiões, não importa qual, e você consegue aplicar isso na sua vida. Eu vi agora um post de um cara lá meio maluco, brincando, de Deus maravilhoso, né? Como diz os amigos, é abençoado. Então, dá seu like, se inscreve, manda para os amigos, porque isso aqui é coisa de luz, coisa boa, tá? E aí, vai fazer isso? Vou esperar, peraí. Pronto, fez, obrigado. E aí, o que acontece? Ele postou lá assim, faça o que você prega, mas não comigo, né? Postou assim na internet. Eu não gosto muito de ficar vendo timeline, que eu até posto, não fica lendo timeline, vai ler livro que é melhor, é muito melhor mesmo, né? Muito significativamente melhor. Ver a vida dos outros é meio saco. Quer uma balinha? Depois eu vou te dar uma balinha. Aqui, uma balinha. E aí, vamos estudar o reverenciar vida, foi a última. Agora aqui ele está continuando aqui o caminho que ele despertar espiritual dele. Então pode servir para você, pode servir para mim, pode servir para a sua irmã, pode servir para o seu amigo preletor aí, que aí chegou num despertar espiritual, mas ainda tem uns empecilhos que ele não consegue destruir. Olha, ó, tem até uma luz aqui na minha cara, tá vendo? É a porta, mas é a iluminação, né? É que ele fala que conheceu a verdade numa voz do céu que falou que o homem é filho de Deus e a matéria não existe. Então, resumindo, o mestre ele pediu, fez uma meditação Shisokan e pediu a Deus uma orientação para que me mostre a verdade. Mostre a verdade, Deus, mostre a verdade. Você fizer esse tipo de oração também é bom, pode fazer. Deus, muito obrigado. Aí uma hora veio mas o mestre ele fazia oração, muita oração, 4 da manhã, entendeu? Era muito, o Shisokan dele era ele orava pela pátria no templo Sumiyoshi, para quem conhece a história. E aí essa voz que ele conheceu, ele ficou feliz, renascido, tudo estava bonito, tudo estava tudo, mas na vida dele de verdade, na prática, estava tudo longe disso. Então, quer dizer, tudo é rico, tudo é maravilhoso, tudo é próspero. Era que é com você acontece isso? Tudo é maravilhoso, deixa eu arrumar aqui, vou achar aqui para você olhar na minha cara. Tudo é maravilhoso, tudo é próspero, mas na vida prática, que nem minha tia uma vez brincou comigo. É limpo por fora, mas por dentro não é. Ou não, limpo por dentro, eu não sei como é que é. Um dia eu tinha que arrumar aqui o lugar, aqui a quarto, não sei. Aí ela falou, é limpo por fora e por dentro, não sei. Aí eu falei,
Mas é o seu olho também que não tá limpo, hein? Cuidado. Aí brinquei, não falei com desrespeitando. Sempre é bom reverenciar os seus superiores, que é o seu pai, antepassados, tios, que é o superior. Reverenciar eles e ver e sempre tratar com muito respeito e muita luz, tá bom? Eu não vou dar um mau exemplo aqui para meus friends. E é isso, aí o que aconteceu, como eu estava dizendo, acaba terminar de usar esse Google Meet, porque eu depois não vou usar mais, porque o meu ocupado estava fazendo reunião na igreja lá, mas eu tô agora ficando ocupado, não vou conseguir fazer com frequência assim, vou ter que fazer uma coisa assim, ou então uso o Google Meet rapidinho, o normal mesmo. Não se preocupe, gente, aqui a gente se vira. E aí o que acontece? E o mestre estava, o seu despertar, a sua vida prática ainda não conseguia, no corpo inteiro, ele ainda trabalhava como tradutor, né? Tradutor, é que eu vou adiantar aqui, senão vai ficar meio chato. Coisa chata. Trabalho, nossa, esse livro aqui é fantástico. Ó. Então, ao contrário, tem que trocar lá o negócio da câmera. A chave da vida feliz. Tá ao contrário. Como é que eu vou mudar para espelhado? Vou procurar lá como configura. Então, aqui, ele fez faculdade de letras. Putz, como é que tô ficando com sede? Tá gravando, tá? Ele fez faculdade de letras e ele traduzia livros técnicos, né? E era muito chato isso. Muitos livros técnicos, departamento técnico, aí tinha engenheiros, vendas e tal. E ele teve que fazer esse trabalho. Tanto que ele conseguiu um emprego. Eu contei já no livro, no vídeo anterior, que o mestre Massaruto conseguiu um emprego mentalizando que Deus já tinha arrumado um emprego bom para ele e tal. E um dia, no papel de crônicas, ele achou lá. Dormiu aí? Acorda! Então, ele achou lá um emprego precisando de um tradutor bom, e era ele, nesse caso, ele era um bom tradutor. E aí, o que aconteceu? Continuando, ele ficava traduzindo esses livros chatos e técnicos, que ele mesmo diz aqui, que são livros tá. Então, imagina você que estuda, faz faculdade de alguma coisa, de advocacia, faz contabilidade, igual eu estudo, e faz outras coisas. Como tem coisa chata para ler. Bom, resumindo, vou pegar água, peraí, aguenta aí. Água. Pode ser, peraí, só um minuto. Então, continuando aqui, ó, vai uma aguinha aí, garoto. Aqui é tudo ao vivo, ó, não tem edição. Um dia eu dei uma palestra na Seixoneira, nem me deram água. Tive que pedir. Ah, e daí? Não tem problema nenhum. Não, continuando aqui a nossa conta. E aí ele tinha esses livros de tradução e tal. E é muito chato. A Gama faz leitura dinâmica. Eu estava estudando sobre leitura dinâmica, muito interessante. Aí acho que é Rubem Alves, já partiu no espiritual. O cara famoso, ele falou: como é que eu vou querer leitura dinâmica? Como é que eu vou ter prazer? Eu vou fazer o prazer se tornar dinâmico? Tá bom, vai ler esses livros aí da Vacuum Oil. Vai ler livros técnicos, livros de lei. Aí você vai ter prazer nisso, só se for doido. É muito chato essas coisas. Então, se são livros técnicos, são meio chato, então, o que acontece? Você precisa de uma leitura dinâmica para facilitar o seu trabalho. Agora, um livro da Cetino, você não precisa de leitura dinâmica, você pode assimilar tranquilo, mais perto fica mais bonito. Are you still here? Yeah, stay calm. Então aqui eu vou até mandar para alguém, se alguém quiser entrar, para ele não ficar fazendo isso. Aqui, continuando, é, então o mestre Masaru Taniguchi, ele ficou com essa situação, que ele precisava, é, precisava, ele precisava traduzir e tal, ele não conseguia, e aí tinha coisa errada, os engenheiros reclamavam, e tinha aquele problema de tradução, que o ideograma reixa do ideograma a letra rei, exprimir humildade, assumiu de empresa, só que também significa papel moeda. Aí um erro, um cara que era maldoso viu que estava errado a tradução e demitiu um tradutor da indústria de óleo. E aí, e assim ainda, ele está dizendo todas essas coisas que aconteceu com ele. E aí foi demitido o tradutor, coitado, o pobre tradutor. Ele coloca isso dessa maneira, o pobre coitado foi demitido por causa de um pequeno erro desse, tá vendo? Esse é um grande problema também. O que aconteceu? É... Porém, naquela empresa, tal. Depois, mais pra frente, ele ficou com problema.
da tradução, e aí ele conta todo esse problema que ele ficava físico, exausto mentalmente, igual você, que às vezes vai trabalhar. Agora a mulherada fala, a gente trabalha, ainda depois tem que cuidar da casa, então divide essa tarefa com o marido, pô. Falou, maridão, vamos parar de crescer a barriga e vamos ajudar? Mas a mulher não pode, não precisa falar, não é que não pode. Não precisa falar, mas manda me ajudar, seu sem vergonha. Não, a mulher tem que usar o poder da mulher. Por isso que a mulher às vezes perde para outra mulher. Por quê? Porque ela perde para outra mulher, porque uma mulher fica mais docinha, meiga, cheirosa, querida, não sei o quê. O cara faz tudo que ela, né, que ela manda. O cara fica doido, apaixonado. O homem apaixonado é meio doido, assim, começa a chegar perto da insanidade. Mas não precisa chegar à insanidade. O homem, ele pega e fica apaixonado, e, e aí, e aí, e aí ele fica apaixonado, o que acontece? Ele faz, a menina doce meiga, o que vai acontecer? Essa situação. E aí, vamos lá, continuando aqui pra gente. Aí é que a mulher perguntou aqui o negócio. Me desculpe, friend, me desculpe, me desculpe. Aí aqui o que acontece? Ele chegava exausto. Aí o cara vai fazer o que você quer, né? Continuando, a mulherada que quer que o homem, né? Use o poder feminino, não precisa, né, usar o poder masculino, usa o feminino. Aí o que acontece? Ele ficava cansado, tal, 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 tal. Ele tinha conhecido a verdade da voz divina que veio, né, atingiu a alma como um relâmpago e disse, mas ele não conseguia viver a vida prática. Intelectualmente, não conseguia viver a vida prática. O que aconteceu? Ainda não tinha assimilado totalmente a verdade e não conseguia recuperar as limitações do plano material. E deixava levar por ideias comodistas. Quando a situação melhorar, tiver mais tempo, melhor disposição física, vou lançar a revista Cultura Moral para divulgar esse caminho da verdade. Então ele tinha esse pensamento. Então muitos de vocês aí devem ter esse pensamento. Quando uma situação melhorar, eu vou fazer isso. Não, vai começando a fazer já. Tem que começar a fazer, né? Não fica pensando, quando eu melhorar, eu vou fazer. Quando. Não pensa assim, não. Aí você não vai crescer tanto. E aí, o que aconteceu? Para divulgar o caminho da verdade, tal, tal, tal. E ele ficava pensando em trabalhar como assalariado e economizar bastante. Aí, o que aconteceu? Entrou a Mari. Mari. Oi, Mari, eu tô aqui gravando. Tô aqui gravando um estudo. E aí, se quiser participar, assistir e depois ajudar, não sei. Aí, tá bom. Se você estiver me ouvindo. Aí o que aconteceu? Ele continuou tentando, eu tô falando aqui do mestre. E aí teve um terremoto. Essa atitude mental que ele se envergonha. E aí teve coragem e determinação. Eu tô mudo? Eu tô mudo? Não, não tô mudo. Tá saindo aqui normal. Tá bom. Não, fica tranquila. Depois eu vou colocar lá na internet. Aí o que aconteceu no YouTube? Então, aí ele ficou com esse problema de um terremoto, tal, tal, em 1923, e o mestre sofreu essa questão do terremoto. E aí ele não tinha nem roupa para trabalhar, né? E aí ele usava uma roupa que já tinha 20 anos a mesma roupa, Melton preto. Você já usou uma roupa há muito tempo? Então, é isso que aconteceu com ele. E aí a esposa, a filha e bebê também precisavam de roupa. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Tá bom, obrigado, Mário. O que aconteceu? O mestre, ele levou um tempo considerável para juntar móveis, e aí perdeu tudo nesse terremoto, quando ele tinha essa despertar, né? Ele foi juntando muito dinheiro e foi reconstruindo a vida, pouco a pouco, e melhorando bastante. E ele visualizava a possibilidade de iniciar um trabalho da publicação da revista. Entrou um ladrão na casa dele em agosto. Então faz aniversário hoje, 27 de agosto, que entrou um ladrão. Não, foi em agosto de 1900 e pouco, 20 e pouco, acho que foi 23. Não, acho que foi mais para frente. Você vê o que aconteceu com ele? Ele teve ele juntou dinheiro para poder divulgar a revista da Cichunoye. Aí juntou o dinheiro, teve o terremoto, perdeu tudo, até roupa, até tudo, né? Teve que sair correndo. Aí depois entrou um ladrão, olha aí.
Eles foram para passear, para levar a filhinha deles, e aí um ladrão esvaziou toda a grana dele. Levou a roupa, levou o dinheiro, e aí ele teve que começar tudo de novo, mestre Taniguchi. Então já aconteceu com você isso, essa situação? Teve que recomeçar a vida? É complicado. Imagina você viver assim. E aí, depois de 2 anos, imagina, ele teve você pode perceber aí, o mestre teve um despertar, aí passou não sei quanto tempo que ele não fala, ele juntou a grana, perdeu tudo no terremoto. Aí ele juntou um pouquinho de dinheiro para poder divulgar a revista, apareceu um ladrão e roubou. Depois, o que aconteceu? Juntou mais 2 anos e meio, e aí, em 13 de dezembro de 29, ele foi novamente, ele foi sair para comprar lã numa loja de lã com os filhos, e aí roubaram tudo de novo. Nossa Senhora. Então, o que acontece? Será que aconteceu essa situação? Por quê? Será que ele não tinha que divulgar? Não vai divulgar nada. Aí aconteceu isso, né? Não, não é isso, hein? É porque ele tava com o pensamento assim, quando acontecer isso, quando eu juntar o dinheirinho, aí eu vou fazer. Ele tava com o pensamento assim. Ele não estava começando a fazer. Então ele não estava aplicando na hora. Então imagina você que está assistindo pelo YouTube e você que está achando, todos nós estão assistindo. Isso é para todos nós, é uma bala aqui, tá bom? É uma bala. Deixa eu ver se eu abro aqui para ficar maior. Aí, e você que está assistindo aí, ó, é uma balinha. E você entendeu a verdade, que é filho de Deus, que é maravilhoso, mas você está falando assim, ó, eu só vou começar a aplicar a verdade quando o filho de Deus maravilhoso, quando eu estiver realmente próspero, estiver ganhando um carro, estiver trabalhando numa empresa, aí vai ser tranquilo, aí eu vou começar a divulgar. Tá vendo? Aí você não está colocando em prática. Esse é o pensamento que o mestre tinha, que ele disse que se envergonha. Ele tinha esse pensamento de que só quando acontecer isso, ó, essa cadeira eu estou mexendo aqui porque eu ganhei uma cadeira nova. Então aí ele tinha esse pensamento comodista. Então muita gente às vezes fala, só quando acontecer isso, só quando acontecer aquilo que eu vou fazer. E aí fica jogando para frente as coisas. Mas você pode começar hoje seus sonhos, né? E no caso do mestre, era um grande sonho de divulgar a verdade para ajudar as pessoas, chegando mais perto para ver se fica melhor. E aí, em vez de ele ficar esperando acontecer isso, ele mudou essa visão. Muita gente fica esperando. Não, comece a agir agora. Estou doente. Não, comece a agir como saudável. Eu já sou filho de Deus agora. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Não sei que hora que a pessoa está assistindo. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Então a partir de segunda-feira eu vou começar a minha dieta. Não, começa agora. Agora é isso que ele estava dizendo. Então, depois ele veio aqui. Quem mantém essa postura. Cadê? Mas aqui. Eu pensava em trilhar o caminho da vida apoiando-me no salário e nas economias. Quem mantém essa postura mental não alcançou o verdadeiro despertar. Tá vendo? Então, a gente se apoiava muito. O verdadeiro despertar é conscientizar a perfeição que é a força infinita do nosso interior e deixar de buscar apoio em elementos exteriores e confiar plenamente na força vital que existe dentro de nós próprios. Eu buscava apoio em coisas materiais, percebi o erro e tomei decisão de passar a confiar totalmente na vida do meu interior. Olha que bonito. E ele lembrou do Confúcio, né? Se eu conhecer a verdade de manhã, não importa se eu morrer ao entardecer. E aí minha ilusão era pensar que, em primeiro lugar, precisava garantir minha vida, minha subsistência, e depois, quando tiver dinheiro, mais saúde, vou negociar da verdade. Eu julgava a minha capacidade fosse limitada. E isso, por isso que mesmo assim, mesmo com esse despertar, ele está falando aqui que as companhias de seguro nem queria saber dele, né? Porque ele ficava doente, ele queria fazer seguro para ajudar a família, né? Se ele morresse, só o pensamento dele. Aí as vezes o seguro falava, não, você não, cara, você vai morrer aí, você tá podre, você tá cansado, ele falava alguma coisa. Você tá doente. Eles achavam que ele ia morrer logo, porque a saúde dele era muito frágil. E ele ficava o dia inteiro traduzindo livros técnicos. Então imagina vocês aí que estudam
livros técnicos de contabilidade, de letras, de alguma coisa muito chata. Ele ficava aí o dia inteiro e ficava exausto. Ele conta também, esse mais para frente, né, depois que começa a ter o despertar, eu vou só fazer um parênteses, um rapaz falou que queria ser igual ele. Eu queria ser igual você, mestre. Só trabalhar com a verdade, só ajudar as pessoas e não fazer. Aí o mestre falou, mas eu acordo cedo, vou trabalhar na igreja, passo o dia traduzindo, arrumando livro, escrevendo livro, à noite eu faço conferência, e depois eu faço orientação pessoal, e depois não sei o quê. Aí o moleque ficou assim. Ainda mais eu fico estudando outros livros para colocar a verdade em outros livros, né? Que o mestre, quando ele conheceu aquele livro Comando de o Poder da Mente, ele estava andando, disse que estava andando, e aí deu uma ideia dele de entrar numa Power of Mind, acho que é o livro. Entrar numa livraria e ele achou o livro que ele queria. E pagou, tipo, $1. Um livro que seria importasse a pagar muito caro. Porque os viajantes, as pessoas viajavam de barco e liam os livros e cansavam dos livros e vendia ou dava para essas livrarias de livros usados. Então o mestre comprava em sebo, né? Ele comprava em sebo. Então não se preocupe em comprar em sebo, né? A gente fica falando, não, tem que comprar novo. Não, o mestre comprava em sebo. O que é isso? Aí, então, continuando aqui, ele ficava cansado, ele conheceu a verdade, compreendeu que é filho de Deus, não adoece nem se cansa, mas o despertar dele era superficial. Nossa, e nós aí também? Nós, às vezes, temos nosso despertar superficial. Esse é um erro que nós também não devemos deixar acontecer, né? Então, tomar esse cuidado aí. Eu tinha conhecido a verdade, mas não havia assimilado completamente. Então, muita gente, eu vejo muita gente em várias igrejas que eu conheço, muita gente que às vezes fica orgulhoso de estar, né? E às vezes acha que já sabe tudo, acha que ganhou um diploma, já manja. Mas não é isso, você tem que manter a humildade e aprender. Eu aprendi também a ser bem humilde. Porque se você aprende na vida de duas formas, né? Você aprende no karatê. E também no Sechunoye. Você aprende a vida pela dor, ou você vai lá e vai atrás, vai querer entender, vai ser humilde, vai perguntar, né? Muita gente aprende pela pancada. É normal, não se preocupe. Na Sechunoye vai muita gente lá, né? Na igreja, ou qualquer igreja, vai muita gente quando a gente, pessoa toda detonada, já apanhando bastante da vida, aí ele vai lá e se espiritualiza. Por enquanto, ele continua fazendo um monte de cagada, mas uma hora ele se espiritualiza. Então, então, dormiu aí? Não, tá tudo bem. Né? O mesmo se pode dizer do despertar, né? Legume em conserva, se ele não absorver o sal, não tem um sabor. Tem um tsukemono, tsukemono. Não é kimono, não, é tsukemono. É legumes em conserva, ele diz aqui, se você deixar ele absorvendo o sal, ele não só absorver o sal, ele não fica com sabor. É um bom parênteses também, porque se você come legumes, se você come sem muito sal, não precisa exagerar, né? Ele já não tem nada, ele não tem sal, legume, nem doce, ele não tem nada, ele é neutro. Então ele precisa de um pouquinho de sal para ele, porque a mesma coisa acontece com esse legume em conserva, tsukemono. Se ele não assimilar todo o sal, ele não fica gostoso, não fica bom. E o que ele quer dizer aqui? O despertar é assim também. Se você despertou para a verdade e enquanto não assimilar a verdade com todo o seu ser, o efeito não manifesta concretamente. Isso é complicado. Eu mesmo achava que quando eu ia na organização do Teixeira de Jabaquara, achava que ia chegar lá todo mundo ia falar muito obrigado! Não, mas tinha gente reclamando, tinha gente falando besteira, tinha normal. Aí eu descobri que não é bem por aí, né? Eu achava que ia estar todo mundo falando muito obrigado. Você que encontrar algum preletor, algum líder da religião, que ele ia ficar todo iluminado todo sempre. Né? Pode ir, meu irmão. Mas não, tem gente que quando pega um carro para dirigir, vira outra pessoa, vai xingando todo mundo, vira o senhor volante do desenho. Já viu o senhor volante do desenho? Ele fica dirigindo, sai! Ele faz umas caretas bem feias. Então, mas é porque essas pessoas, nós também, não vamos julgar todo mundo, ficar julgando os outros, né? Não despertou, não assimilou com todo o ser dele.
Ou seja, ele precisa assimilar com todo o ser dele, no trabalho, ele precisa reverenciar o eu verdadeiro do seu chefe, dos seus colegas de trabalho. Se ele não consegue fazer isso, ele não assimilou de verdade a verdade. Ah, mas a pessoa está em ilusão. Quando uma moça veio falar comigo, a tal pessoa está em ilusão e eu não consigo suportar ela, vou fazendo oração para essa pessoa ir embora. Sumir, ou acontecer qualquer coisa. Não é isso. É ver o eu verdadeiro dessa pessoa. Ah, vou trocar essa pessoa não presta. O, 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 a empresa que só troca, assim, sem pelo menos dar uma orientação para o cara, é uma empresa que vai sempre encontrar funcionário problemático. É preciso orientar e também ver o dissô do seu funcionário. E tanto o funcionário quanto o funcionário, tanto a empresa quanto o funcionário precisa ver o dissô do seu patrão e respeitá-lo como hierarquicamente, hierarquicamente. Ó. É importante isso, esse despertar. Então, sempre falo muito então, né? Então. Então nós temos que assimilar com todo o nosso ser. E isso não acontecia comigo, porque na mente dele, né, desse livro aqui, ó, a ideia de quanto mais trabalha, mais se cansa. E ele vai trabalhar tanto que vai ficar doente. Trabalhando muito, vou ficar doente. Ele confundia a vida fenomênica com a vida verdadeira. Então, de novo, quantos, é para anotar aí quantos então eu falei? Então. Olha o que aconteceu. Muita gente hoje em dia trabalha muito para conseguir dinheiro, e se esforça muito e fica morto de cansado. Mas, na verdade, é porque ele não trabalha com gratidão e não trabalha dedicando amor ao seu próximo, seu colega de trabalho, às pessoas que você está trabalhando. Quando você trabalha com essa dedicação, você se sente feliz e rende muito mais, né, no trabalho. E o mestre também teve esse problema. O próprio mestre Masaru Taniguchi, que recebeu a verdade, teve essa dificuldade também. Ele ficava pensando, se eu trabalhar demais eu vou cansar, que hora que eu vou conseguir divulgar, que hora que eu vou conseguir ajudar o povo. Você pode ajudar o povo no caminho que você está indo, no busão. Você está lá no busão, a galera passando, você vai lá, dá um lugar para a vovozinha, dá um lugar para uma pessoa. Ou fique em pé, já que se você trabalha o dia inteiro sentado, custa nada, fique em pé, deixa para alguém sentar. Começa esse espírito de doação. Começa a abençoar cobrador, motorista, todo mundo. E assim você vai viver uma vida santa, uma vida divina, né? De ver o dissô de tudo em todos. Uma vida de reconcilia-te com todas as coisas. Eu vou para casa de carro. Mesma coisa. Vai tranquilo, tenta não atrapalhar ninguém, tenta andar na velocidade certa, né? E reverencia cada pessoa que você, cada carro que passar, deixa ele passar. Isso eu falo para muita gente, fica nervosinho, fazendo bico, e entra na frente do outro, seu burro, uma vez eu mesmo às vezes caio nessa. Eu tô dirigindo, meu, tá muito mole, hein? Daqui a pouco eu mudo. Muito obrigado, reverencio você é filho de Deus, perdoe por ter chamado disso ou daquilo. Aí eu tenho que mudar, senão vira um karma. Se a gente não mudar o pensamento, quando a gente gera o pensamento, ele começa a tomar forma, né? E vira um karma negativo que vai virar uma coisa física. E aí se torna o quê? Uma doença, um problema no carro, um problema com alguém, né? Um problema com alguém. Então é isso. Aqui ele fala, já falei então de novo, né? Aquele que sujeita a condições, cadê? A condições ainda que se sujeita a condições ainda não conhece realmente a sua própria vida, que não depende de condição alguma para se sustentar. Nossa. Então sua vida não depende de nada para se sustentar. Não depende de almoçar, não depende de beber água. Ó. E aí? Primeiro é dentro de você. Eu não dependo disso. Eu vivo porque estou com Deus. Estou com Deus. Aí, naturalmente, você almoça. Não precisa não deixar de almoçar. Calma.
Mas não precisa também almoçar muito, não vai ficar gordo. Né? Ou não precisa almoçar nada com medo de engordar. Não, normal. Ou você está comendo muito rápido? Opa, tô exagerando. Tem alguma coisa que eu tô querendo cobrir. E aí come muito rápido e engorda. Hoje acho que eu vi minha amiga Valéria. Valéria, ela tá magrinha. Eu não falei pra ela. Se ela ver o vídeo, ela vai ficar feliz. Eu falei, nossa, a Valéria emagreceu. Ela magrinha, que bom. Deve estar assimilando a mais a verdade. Aí você vai ficando, né? Corpo 10. Aqui ele fala, e é isso, não depende de nenhuma condição ou circunstância de existir. Quando você entende que não depende de nenhuma condição ou circunstância para existir, mas o pastor Gotti diz aqui, não sou eu. Aí as coisas vão começar a fluir, vai aparecer um emprego, vai aparecer a metade da alma, vai aparecer, você vai compreendendo, vai vindo ideias, né? Vai vindo pessoas, você vai começando a compreender o outro. Casamento é muito importante. Eu gosto de estudar muito essa área, porque eu era meio pateta nessa área, mas agora eu falo, eu entendo, hein? Eu continuo estudando. Olha essa luz na minha cara, que legal. Eu continuo estudando essa área. Então aqui ele fala disso daí da verdade. Quem pensa que o ser vivo depende do corpo físico para manter-se vivo, jamais poderia proferir essa afirmação de que não importa se eu conhecer o caminho da verdade de manhã, não importa morrer ao entardecer. Ele pensa que quem pensa que o homem é corpo carnal não entende essa afirmação, né? A verdade é eterna, portanto, quem vive o caminho da verdade viverá ainda que morra, como disse Cristo. Que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida da imagem verdadeira é absoluta, não depende de nada, sustenta-se por si mesmo, sem precisar de nenhum apoio exterior. Ela sustenta-se por si só, ainda que nada exista no aspecto fenomênico, como o dedo que se levanta, mesmo não existindo na forma fenomênica. Como a história do Bons do Gutenberg. Li muito, né? Li muito. Mas depois vocês podem ler a página 290, 291 do livro A Humanidade Antes do Pecado. Ele fala aqui, o livro que levanta sem existir. Que ele fala assim, aí não existe a vida que se sustenta sem nada, sem fenomênico. Esse episódio do Gutei, vocês devem conhecer, né? A Mari deve conhecer também. De um bonzo que alguém perguntava para ele, como posso me curar de doença? Aí ele fazia assim com o dedo. Aí a pessoa entendia. Muitas vezes ele fazia só assim com o dedo. Aí o aprendiz, essa é uma história muito interessante. Acho que eu já contei várias vezes também. E aí o aprendiz começou a imitar ele. Ele vinha uma pessoa e perguntava da verdade, como posso me curar de doença? Aí ele fazia igual. Ah, Aí ele viu que o aprendiz não entendeu isso. O aprendiz estava achando que era o dedo que fazia a cura. Aí ele pegou e decepou o dedo. Aí gritou de dor. Aí ele falou: agora levanta o dedo. Esse dedo eterno que você tem que levantar. O verdadeiro dedo nunca é decepado. Aí teve um despertar. Mas será que a gente precisa decepar a orelha, decepar o braço para entender isso? O decepar o braço, decepar a orelha significa sofrer para compreender a verdade. Nesse sentido. A gente não precisa, a gente precisa pesquisar, estudar para compreender a verdade. E é isso que aconteceu com esse aprendiz. Então é o dedo que se levanta, é o corpo que se levanta, mesmo sem ter corpo. Ou seja, o paraplégico que anda, mas não tem perna. Ou, sei lá, o homem que não tem perna, o homem que bate palma sem ter os braços. Como bate palma sem ter os braços? Porque a imagem verdadeira, o discípulo, ele bate palma sem ter braço. Bate até 4 palmas. 1 milhão de palmas. 1 trilhão. Por quê? Porque o discípulo, a imagem verdadeira, é infinito. E hoje eu estava vendo uma frase muito boa. Que às vezes vocês podem ficar preocupados. Como eu vou orientar? Vou passar essa verdade para fulano. Fulano não está entendendo o que eu estou passando, explicando. No mundo de Deus, no mundo mais verdadeira, quando você entra em contato com o Dissô, que é a mais verdadeira, na tradução, vem milhões de formas de pregar, ou seja, milhões de orientações. Então,
que nós temos que fazer? Orar, pedir para Deus. No meu caso do padre, o padre que tinha rinite, essas coisas de nariz, e curava muita gente e tinha esse problema. O cachorro se coçando. E esse padre que tinha esse problema, aí um dia ele foi procurar uma outra religião e perguntou: como é que eu curo tanta gente e eu não consigo curar minha própria rinite? Eu não tenho, viu? Aí eu falei: porque você é egocêntrico, você acha que é você que cura. Você acabou de falar: eu curo. Deus que cura, você é só um intermediário. Anula o ego. Aí ele, quando ele entendeu, foi curado o nariz. Então, muita gente que tem rinite, tem essas coisas de rinite, itite. Nariz é ego. Nariz está muito. Eu que faço. Você não faz nada. Deus faz a obra. Começa a anular. Deus que vai fazer. Deus vai fazer. Ah, não, eu quero ser o melhor. Não, você não quer ser o melhor. Deus faz. Mas para de ficar com esse lance aí. Então, de novo, né? Mesmo aspecto para existir a vida dentro desse papo total. As pessoas pensam que a Seitinoye é vulgar e se preocupa em curar doença. Mas a Seitinoye, o que a Seitinoye reverencia não é a vida do corpo físico. Se tem ocorrido curas, é porque a Seitinoye conduz ao despertar e torna o consciente da vida indestrutível que transcende o corpo físico. Ocorre uma intensa vibração da vida como efeito colateral. Um fenômeno resultante do despertar. E ocorre a cura. Nossa, lindo, emocionante, bonito. O primeiro item. Não, desculpa. Isso. Embora sejam citados muitos casos de cura ao despertar, a Seitune não é uma seita que tenha como finalidade curar doenças. O que diz a declaração iluminadora do Seitune? Declaramos transcender todo sectarismo religioso e reverenciando a vida, viver em obediência fiel à lei da vida. Essa vida que nós estamos, não é a sua vida, a vida que você vai fazer, trabalhar hoje, assistir o Silvio Santos, a novela, ou não ir trabalhar porque está sem emprego. Não é essa vida que você tem que reverenciar. Nem se tivesse emprego também. É a vida que referimos não é uma vida fenomênica que está com doença, miséria, morte. É a vida simbolizada o dedo que levanta, mesmo tendo sido cortado no plano fenomênico. No episódio do Bom do Botei. É a vida que transcende o corpo e se mantém intacta, mesmo que se destrua o corpo físico. Caramba. Aí o mestre fala: eu destruo os corpos das pessoas que vêm na Seitinoye em busca de cura. Como que pode? O cara, ele dá um tiro, ele atira com taca fogo. Aí ele fala: não usa uma arma, mas usa o poder da palavra. As pessoas que buscam cura do corpo, eu digo: corpo não existe. E acredita que o corpo existe. Elas acreditam que o corpo existe. Por isso se apega a ele e adoece e busca a salvação do corpo. Estando apegado ao corpo, impede que a vida se manifeste livremente. E a vida não se manifesta livremente, não ocorre a cura. Então, mesmo as pessoas que às vezes pedem oração, aí a gente faz oração com essa convicção. Esse corpo não existe corpo doente, você é filho de Deus. E aí é bom também orientar a pessoa, né? Você é filho de Deus, nesse corpo não é você não é você, esse não é você. Mas eu estava no hospital e falei para um senhor isso, ele estava todo cheio de coisa assim. Aí eu passei por ele e estava assim, ó, todo triste. Aí eu olhei para ele: oi. Eu nem perguntei se tá tudo bem, o cara fala: tudo bem, o cara, tudo bem, todo cheio de aparelho. Eu fui levar minha tia para ir o médico. Foi para ela: corpo não existe, não fica preocupado aí toda hora. Então, aí o que acontece? Aí eu olhei para ele e falei: esse não é você. Você é filho de Deus, né? Aí ele mudou a feição na hora. Eu fique em paz. Você é filho de Deus. Aí eu fui embora. Não sei se esse homem está vivo ou não, mas faz muitos anos. Isso é um despertar.
Se você está doente, está sem dinheiro, está com problema, faz igual o mestre ensinou aqui, ó. Isso não existe. Sou filho de Deus, tenho força infinita, tenho capacidade, tenho vida de Deus, saúde infinita. Esse não é meu corpo carnal. Eu não sou eu. Esse não é eu. O eu verdadeiro é filho de Deus. Tá bom? Lembra que o mestre, imagina o mestre falando para você, corpo não existe. Aí você vai, oh, caramba, então. É mais ou menos isso. E a vida manifesta livremente e ocorre. As pessoas, quando eu digo o corpo não existe, as pessoas compreendem que o corpo pareça ter existência própria, na verdade não tem, não existe. E compreende isso, deixa de se apegar ao corpo, então a vida passa a manifestar livremente e ocorre a cura da doença. Então isso é um grande ensinamento que você pode ver na página 292 do livro A Humanidade Antes de Pecado. Que é do livro, na verdade, é do livro A Verdade da Vida, né? Não é, A Verdade da Vida, volume 33. Se você tiver o 33, eu não sei que página é, aí você procura. Mas é que o livro A Humanidade de Pecado é uma compilação feita pelo preletor que já está no mundo espiritual, né? Camino Kosumoto, que é linda a história dele também, linda, linda, linda. Eu fiquei maravilhado. Todos os livros que eu li, o livro do Buscando Amor dos Pais, lindo livro. E sempre aconselho as pessoas a ler esse livro. Ler esse livro, porque às vezes a pessoa acha que está sendo bonzinho com os pais, mas está sendo uma droga. Um cavalo com os pais. Eu falo, não, lê o livro lá que você vai entender. Aí o que acontece? Então, voltando aqui. O mestre ele falou que foi até ser roubado pela segunda vez, ele planejava iniciar a publicação da revista, e só quando a condição melhorasse. E ainda não havia conscientizado que a vida não depende dessa condição. Mas eu despertei para a verdade pela segunda vez, quando um ladrão roubou minha casa e levou a minha economia. O ladrão tirou o apoio chamado boa condição econômica, do mesmo modo que o homem lá cortou o dedo do aprendiz, que o aprendiz ficou só imitando. Então, às vezes a gente fica imitando. O preletor, a gente imita um preletor, ou imita alguém. Eu até falei para a amiga Val, não, foi numa reunião, que às vezes acontecem situações que a gente quer fazer. Chega para uma pessoa que está enferma e fala: você é filho de Deus, doença não existe. Só fala isso. Mas aquela convicção não está dentro de você e não acontece nada. Isso aconteceu com Jesus. Os apóstolos tinham um doido, uma pessoa que estava possuída por espíritos. E aí, quando os apóstolos ficaram tentando tirar, sai em nome de Jesus. Isso aí apareceu naquela novela da Record lá até. Eu acho interessante como eles colocaram, bonito. Né? E aí, sai em nome de Jesus, né? E eles não obedeciam, não obedeciam. O espírito não saía. Aí veio Jesus, fez assim. Aí muito filme coloca que ele colocou a mão assim na sombra, a sombra da mão dele no sol, e falou, sai! Aí na hora, saiu. Aí o que aconteceu? Ele ficou curado. Os apóstolos perguntaram, como é que saiu com você e não saiu comigo? Com a gente que estamos aqui, sai, sai, sai. Aí Jesus falou, é porque precisa de oração e jejum. Por isso que os evangélicos fazem jejum, né, também. Não ficam comendo muito, fazem jejum. Mas o jejum também, interpretação, né, do mestre, é o jejum de pensamentos negativos, o jejum de odiar. Esse jejum que é importante a gente ter, a oração e também na vida prática, manter esse jejum, deixar de odiar, deixar. Os apóstolos ainda tinham coisas ainda a resolver na vida deles, né? Eles ainda eram como nós, somos apóstolos, né, também, todos nós, aprendizes. Não tinha essa coisa de Cristo tão pura como ele veio, né, Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que ele vivia orando, orando, não ficava só brincando aí, não. Vivia orando, então ele tinha esse lance do jejum, né? Ele vivia também em jejum de pensar negativo, de odiar, né? É muito importante. É linda a história de Jesus. Se vocês quiserem aprender mais, lê no livro
Evangelho segundo São João, no da Seichunoye, muito bom. Deve ter outros aí. É que eu gosto da Seichunoye, do livro a Interpretação do Mestre, fantástica. Então, o mestre despertou quando o ladrão roubou, né? Então, a gente às vezes desperta quando aparece doença, aparece algum problema, aí você, opa, tô fazendo algo errado. Você bate o carro, opa! Como diz a Carminha lá da Seixoneira. Opa! Você, opa! Tem que mudar alguma coisa. E aí o mestre ficou sem apoio material, ele fala. E assim como aquele aprendiz que tinha que levantar o dedo sem possuir, o dedo cortou o dedo, aí, e teve que levantar sem ter, o mestre teve que se reerguer sem apoio material. E devido ao trabalho da firma, estava exausto e pensava em encontrar forças, mas não havia outra saída. Mas esse é o momento crucial, quando ele foi assaltado, ele alcançou o despertar. Por isso você conhece muitos casos de pessoas que, depois que sofreram um assalto, algum problema, essas pessoas passaram a despertar. Eu vou mudar. Mas tem gente que não muda, tem gente que revolta. Aí tem que procurar a verdade, ajudar e orar por ele, né? O Deus ajude se você que você vai despertar para a verdade. Você é filho de Deus. Então, o 13 é um dia importante. E aí tomou a decisão de trabalhar para a verdade, mesmo sem vigor físico e sem dinheiro. Ele tomou a decisão, e quando deixei de me apoiar nas coisas materiais, a minha força interior passou a se manifestar, e a partir desse ponto, o caminho se abriu. Então ele começou a trabalhar a verdade, que eu falei agora há pouco, com o seu corpo total. Depois do trabalho, que ele falou pro menino que ele chegou a ele falou, eu vou lá, faço isso. Que chegou uma época que o mestre ainda trabalhava na empresa, a Citroën já estava bem famosa. E ele aí trabalhava, voltava e fazia as coisas. E aí ele trabalhava e voltava, fazia as coisas e ainda fazia orientação e ficava até altas horas dando palestra. Que as pessoas iam lá visitar, alguém indicava ele, né? E aí ele fazia. E ele mesmo trabalhando, ele continuava. Então, muita gente é assim, muita gente tem essa vida mais santa, né? Muita gente é assim, são pessoas admiráveis, né? Então, ele fala disso, do mestre, acho que já estou com, nossa, 40 minutos já falando. Vamos finalizar, então, depois eu continuo, do Koan. Ele fala do Koan, vou parar aqui na página 293. 293, vou parar aqui. E ele fala aqui, só uma parte aqui, só para finalizar. Dia 13 é um dia muito especial para o mestre, porque o avô dele morreu com o dia 13. A fundação do pensamento iluminador, que é acho que é New Thought, começou dia 13. E no dia 13 de 29, que o mestre foi furtado, ele perdeu tudo. E ele, nesse momento crucial, que é o Koan é um momento crucial. Por exemplo, você está numa situação que você não tem saída. Aí você vai ter que procurar uma saída espiritual. Não tem saída material. Aí você está num koan, um dilema. O koan significa dilema. Aí o que acontece? E conduziu ao despertar. Se vocês querem alcançar o despertar, bem como obter êxito na vida, devem reverenciar o espírito dos seus antepassados, para que possam naturalmente receber deles orientação e proteção, né? Então aqui eu vou finalizar só com essa frase linda. E aí o mestre também, nos outros livros, ele orienta sobre a gente cuidar dos nossos antepassados, cuidar dos nossos pais, como eu disse no livro do Caminho Kusumoto, que o mestre, nos livros, ele fala que devemos reverenciar os pais como Budas. Quando ele conseguiu reverenciar, ele disse que a vida dele começou a andar. E nós também temos que reverenciar nossos antepassados todo dia, né? Tem um rapaz que ele disse que parou de ler Sutra para antepassados, e aí ele tinha esquecido, aí o pé dele começou a aparecer, ficou escamoso. Aí eu comentei com ele que 293, obrigado aí, ó, Maria da hora. E aí eu comentei com ele, será que você, por acaso, porque os pés significa, Mestre Taniguchi orienta que os pés significa raiz, né? O Heitor Miyazaki também fala.
E pode ser que seja, aliás, é isso mesmo, eu não estou mais lendo sutra para os antepassados. Não, começa a ler sutra. Às vezes a pessoa fica muito apegada, eu não consigo ler toda a sutra. Não, lê a outra sutra, muda um pouco, mas é bom sim. A do Show de Nectar, na verdade, é muito bom. Mas tem gente que lê só um Pai Nosso. Não sei. É que o mestre orienta para fazer sutra, o mestre orienta uma coisa assim. Mas é livre, ninguém é obrigado a nada. Não é como diz o Okito Fujiwara, ele fala tem que. O pessoal tem que ser assim. Mas, cuidado para não ficar, mas eu sou livre, eu faço o que quiser. Não, vai procurar orientação, vai ler o livro do mestre, que o mestre está indicando aqui, ó. Ele fala, reverencie os antepassados, para que você possa, né, ter êxito. E várias outras pessoas que eu falei que tem problema algum, e não visita, deixa ter passado largado lá, os túmulos sujos, né? Isso daí é a falta de respeito com os antepassados. Tem que também limpar, fazer oração, né? Visitar de vez em quando, né? Isso aí o Heitor Miyazaki fala, aí muita gente fala, o Heitor Miyazaki que fala, não, o mestre fala, tá no livro. Pesquisa que você vai encontrar, eu encontrei no livro, eu sou assim. Até o Heitor Miyazaki me fala as coisas, eu vou lá pesquisar, ver se ele não se confundir. Mas é difícil, esses caras, um dia ele me falou que lê um livro 35 vezes. Eu li o livro 35 vezes, você acha que eu tô errado? Falei, tudo bem, professor, tudo bem, Sensei. Então, é isso. A gente tem que sempre pesquisar e ler bastante, que é maravilhoso. E desejo felicidades a todos. E vamos em frente. No próximo estudo, a gente continua dessa página em 293, que vai falar um pouco dos Koan, que eu já falei bastante, mas ele vai falar mais aqui dos dilemas da vida. São questões. Não vou entrar, não, daqui a pouco a gente não para, não sai daqui. Muito obrigado para os amigos. Esse estudo aí, se você quiser, porque é bom, são coisas boas, coisas bonitas, né? Pode ajudar a pessoa a ter um despertar, né, independente de qual religião seja, né? Não, transcende o sectarismo religioso, né? Então não tem problema nenhum. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, felicidades, obrigado, Mari, pela participação, e felicidades aí em Dourados, onde tudo é dourado, porque é tudo luz. Muito obrigado, Deus abençoe, arigatou, muito obrigado.